Você já percebeu que grande parte da sua vida acontece no automático? Você acorda, trabalha, reage, decide, se alimenta, se estressa, muitas vezes sem perceber por quê. E isso não acontece por falta de inteligência ou disciplina. Acontece porque o seu cérebro foi programado para criar hábitos. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. A partir dos estudos apresentados no livro O Poder do Hábito, escrito por Charles Duhigg, que revela como os hábitos funcionam no cérebro e, principalmente, como podemos mudá-los de forma consciente. E aqui está a grande virada de chave. Hábitos moldam a nossa vida, mas eles não são o nosso destino. O cérebro humano é uma máquina extraordinária de economia de energia. Pensar o tempo todo custa caro, biologicamente. Por isso, tudo aquilo que é repetido vira um atalho. Quando você aprende algo novo, cada passo exige atenção. Com o tempo, o cérebro agrupa essas ações e transforma tudo em rotina. Esse processo é conhecido como chunking. A partir desse momento, você deixa de decidir conscientemente e passa a agir no modo automático. O problema não são os hábitos em si. O problema é viver no piloto automático sem perceber quais hábitos estão dirigindo a sua vida. Todo hábito segue um padrão simples e poderoso. Existe sempre uma deixa, uma rotina e uma recompensa. A deixa é o gatilho. Pode ser um horário específico, um lugar, uma emoção, a presença de alguém ou até uma ação imediatamente anterior. A rotina é o comportamento que você executa quase sem pensar. E a recompensa é o benefício final, o sinal que o cérebro recebe dizendo que aquele comportamento valeu a pena. Com o tempo, algo ainda mais poderoso acontece. O cérebro começa a antecipar a recompensa. Ele passa a desejar aquilo antes mesmo da ação acontecer. Esse desejo é chamado de anseio. E é o anseio que mantém o hábito vivo. Você não pega o celular apenas por tédio. Você anseia pela dopamina da novidade. Você não come um doce apenas pelo sabor. Você anseia pela sensação de prazer ou alívio. É por isso que hábitos são tão difíceis de mudar. Eles não ficam armazenados na parte racional do cérebro. Eles ficam nos gânglios basais, uma região mais primitiva ligada à sobrevivência. Isso explica por que pessoas com sérios problemas de memória conseguem manter hábitos. O hábito não depende de consciência. Ele depende de repetição. E aqui vem uma das maiores libertações trazidas por este livro. Você não precisa eliminar um hábito, você precisa redesenhá-lo. A regra de ouro da mudança de hábitos é simples, mas extremamente poderosa. Mantenha a mesma deixa. Preserve a mesma recompensa e substitua apenas a rotina. Quando você tenta lutar diretamente contra o desejo, normalmente falha. Mas quando você entende o que realmente está buscando, alívio, prazer, conexão, reconhecimento, você consegue redirecionar esse desejo para um comportamento mais saudável. É por isso que muitos programas de mudança funcionam quando deixam de focar apenas no problema e passam a oferecer novas rotinas para as mesmas recompensas emocionais. A mudança deixa de ser uma guerra interna e passa a ser uma reprogramação consciente. Mas existe um fator decisivo para que essa mudança seja duradoura, principalmente nos momentos de estresse: a crença. A crença de que a mudança é possível. Nos momentos difíceis, o cérebro quer voltar ao padrão antigo, porque ele é conhecido e confortável. É nesse ponto que a crença faz toda a diferença. E essa crença se fortalece quando você não está sozinho. Quando você vê outras pessoas conseguindo. Quando você faz parte de uma comunidade. O apoio coletivo ajuda a sustentar mudanças que, sozinhos, talvez não conseguiríamos manter. Entre todos os hábitos, alguns possuem um poder especial. São os chamados hábitos angulares. Eles funcionam como a primeira peça de dominó. Quando caem, derrubam várias outras. Um único hábito bem escolhido pode desencadear uma transformação em cadeia. Hábitos angulares geram pequenas vitórias, e pequenas vitórias mudam a forma como você se enxerga. Você deixa de pensar, eu estou tentando mudar, e passa a pensar,
Eu sou alguém que muda. Essa mudança de identidade é o que sustenta a transformação no longo prazo. Um dos hábitos angulares mais importantes é a força de vontade. E ela não é um talento inato. A força de vontade é um hábito. Ela funciona como um músculo. Pode cansar quando usada em excesso, mas se fortalece com treino. Quando você cria rotinas para lidar com momentos de estresse, você não depende mais de decisões difíceis. Você depende de hábitos previamente definidos. Pessoas consistentes não vencem porque decidem melhor o tempo todo. Elas vencem porque precisam decidir menos. Elas constroem sistemas que funcionam mesmo nos dias difíceis. E tudo isso pode ser colocado em prática de forma simples. O processo começa identificando claramente a rotina que você quer mudar. Depois, experimentando diferentes recompensas para entender qual é o desejo real por trás daquele comportamento. Em seguida, observando a deixa. Pergunte-se: onde eu estou? Que horas são? Como estou me sentindo? Quem está comigo? O que fiz imediatamente antes? Quando esse padrão fica claro, o último passo é criar um plano simples e direto. Quando a deixa acontecer, eu vou executar uma nova rotina para obter a mesma recompensa. A repetição desse plano transforma uma decisão consciente em um novo hábito automático. No final das contas, o poder do hábito nos ensina algo essencial. Você não muda a sua vida tentando mudar tudo de uma vez. Você muda a sua vida mudando uma rotina por vez. E quando você muda um hábito, você não muda apenas um comportamento. Você muda quem você se torna. Deixo aqui um mapa dos principais pontos do livro. Todo hábito funciona por meio de um loop, composto por 3 elementos. A deixa, que é o gatilho que ativa o comportamento. A rotina, que é a ação realizada quase automaticamente. E a recompensa, que faz o cérebro entender que aquele ciclo vale a pena ser repetido. A mudança acontece quando aplicamos a regra de ouro do hábito. Manter a mesma deixa e a mesma recompensa, substituindo apenas a rotina. O livro também mostra a importância dos hábitos angulares, que geram pequenas vitórias e criam um efeito dominó de mudanças positivas. Além disso, a força de vontade funciona como um músculo, que pode se cansar, mas se fortalece com treino e repetição, como mostra o case da Alcoa, descrito no livro ao focar na segurança do trabalho e transformar toda a organização. Se você se sentiu inspirado e quer mais insights para transformar sua vida, acompanhe nosso canal para mais conteúdos que te guiarão nessa jornada de autodesenvolvimento. Veja nossa playlist, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que buscam uma vida de prosperidade.